segundo 6. Está no meio entre o dragão e a segunda-feira, concretamente Vaticano. E esses detalhes nós vamos ter em breve ao ler algumas características que vão sendo apresentadas aqui das escrituras, não é? Em 1 Homem 13:5 diz, diz o seguinte: foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Esse também fala coisas arrogantes, coisas contra Deus, não é? E recebeu autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, não é? Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças, não é? Mas para termos ainda mais detalhes, deixa ver. No 1 diz o seguinte: depois viu um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, seus pés eram como os do urso e a boca como do leão. O monstro, e ao monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro foi admirado e seguiu o monstro. Então, diferentemente do segundo monstro, este primeiro monstro tinha uma ferida mortal, mas depois essa ferida sarou. E o mundo inteiro, ferida mortal, mortal tem a ver com morte, perder a vida. Então este homem perdeu a vida. O mundo inteiro, quando se fala aqui, a ferida sarou, quer dizer, ele voltou à vida. Então o mundo inteiro ficou admirado porque já conhecia esse homem, que já esteve no poder. Então quando ele volta à vida, todos ficam admirados. Mas como? Todos quem? Todos aqueles que não têm esse conhecimento que nós estamos a ter agora. Todos que não... Todos... O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. 4. Já explica quem são esses que seguem. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então, 8. Todos recebeu autoridade sobre todas as tribos, línguas, nações, raças. 8. Todos que vivem na terra o adorarão. Todos que vivem na terra. Menos aqueles que desde a criação do mundo têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então é muito importante, claro, a solução aqui está muito clara. A solução é Jesus Cristo. Então, esse monstro, não é? Vamos trazer aqui mais detalhes acerca dele. Vamos ver mais detalhes acerca dele. No capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ler 17, 7. Diz assim: por que é o anjo que está a falar com João aqui? E o anjo me perguntou: por que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, vamos ver mais detalhes no versículo 9. Isso exige sabedoria e entendimento.
As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante uma hora. Estes 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Para entendermos isto, é preciso fazermos o seguinte: entendermos os significados de cada coisa que vem aqui. Que diz? Temos que entender que é a B. Esta, o fera, o monstro. Este é um homem que esteve vivo e não vive mais. Ou seja, quando ele vier, ele há de vir possuído, como já vimos naquela passagem, em que cada um deles é possuído por um espírito maligno, não é? Que operam milagres, demônios, não é? Então, quando ele vir, ele estará possuído, não será o mesmo anterior. Então, a besta, o B. Esta fera, monstro, este é um homem, não é? Depois fala de 7 cabeças, que são 7 montes, onde está sentada a mulher, não é? E também esses 7 montes, também são 7 reis. Então, nos montes, onde está sentada a mulher, eles também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando. E outro ainda não apareceu. Ou seja, 7 cabeças são 7 montes, não é? Ou seja, desses 7, 5 foram 5 reis que governaram sobre este lugar. São 5 reis que governaram sobre este lugar. Aqui a palavra, o Apocalipse está a explicar quem é essa besta, para nós percebermos de quem se trata. Fala de 5 que governaram este lugar. Ou seja, esta cidade é uma cidade é uma igreja que ao redor dele tem 7 montes, mas também houve 7 reinados, né? Houveram 7 homens que dirigiram deste período para trás, mais ou menos. Ao total foram 7 que dirigiram posso dizer, que dirigiram algo, ou dirigiram uma igreja, posso assim dizer. São 7 no total. Desses 7, 5 já não existem. Ou seja, 5 podemos dizer que perderam a vida. Então, desses 7, se 5 já não existem, estão excluídos, restam 2. Destes 2, um está governando. Um está governando, não é isto? 5 já morreram. O outro, um está governando.
o outro ainda não apareceu. O outro ainda não apareceu. Ou seja, é o sexto que está governando. O sétimo ainda não apareceu. E esse sétimo, para nós entendermos, quando ele aparecer, esse sétimo, vem aqui a seguir, e quando este aparecer, e quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Então nós vamos olhar para a característica, não é? O sétimo não vai governar por muito tempo. O sexto está governando. Quando ele sai, o sétimo que vem, ele não governa todo o mandato sobre essa igreja. Ele governa por pouco tempo. Ok? É onde, quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. Agora, 11. E um monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Então, quando chega o sétimo, é o último reinado, que não vai terminar o seu tempo de governação sobre este lugar. O oitavo faz parte dos 7. Então, quem é o oitavo que faz parte dos 7? Lembremos-nos agora, 5 já estão fora da matemática. Então, o oitavo tem que ser entre o sexto e o sétimo. Já que o sétimo não vai governar por muito tempo, vai sair, resta o sexto. O sexto homem que governa sobre essa cidade. Logo, o oitavo rei é o sexto rei. A sexta cabeça que perdeu a vida, não é? Perdeu a vida, mas volta a ter a vida novamente. Por isso que o mundo fica admirado quando ele surge. O oitavo rei é o mesmo rei que já governou, que foi o sexto rei. É o mesmo. Só que ele não aparece como era antes. Ele aparece possuído por um espírito. Esta é a verdade acerca disto. O oitavo rei é o mesmo que o sexto. Agora, eu quero trazer aqui algo que é interessante, porque o número 8 é um número que tem aparecido muito, pelo menos eu tenho visto muito este número 8, não é? Em várias formas simbólicas. Uma delas, por exemplo, a copa, quando aparece em visualização, dá a impressão que tem ali, pelo menos na copa anterior, não é? Uma impressão que aparecia um 8. Qual é a informação que nos querem trazer aí? E não só em séries, já vi isto em séries, número 8. O que se quer trazer? Interessante. E este é o oitavo rei. O que isso significa, o 8? Por que o 8 está a aparecer tanto? Vamos ver o significado do símbolo 8. Espiritualmente, na numerologia, o que significa 8? 8 significa poder, ambição, dinheiro, sucesso material e equilíbrio. Quem tem o 8 é visto como líder e determinado. Vamos ver se essas características se enquadram neste. Poder. Vimos que o segundo monstro dá em honra ao primeiro, faz que o mundo todo faça imagens. Em honra ao primeiro. Para dizer que ele é mais poderoso do que esse que todo mundo vê. Não é? Como o mais poderoso, que faz
demonstra muito poder ao mundo e tudo. Então, o segundo monstro, mostra que o primeiro é mais poderoso que ele. Enquadra-se. Ambição. Isso também quer ser adorado pelo mundo. Eu acho que se enquadra essa característica neste líder. Dinheiro, com certeza, que terão muito dinheiro, porque são os que movimentam e comandam as nações e tudo. Sucesso material, isso não há sombra de dúvida. Equilíbrio, vemos que ele está no meio desses poderes, não é? Então, e esta marca aponta justamente para ele que está no meio. Porque o poder do dragão foi dado também, o dragão deu a ele todo o poder. Então, vemos que tudo se concentra nele, tem essas características interessantes. Ainda por acrescentar acerca deste número, não é? Este também pode representar infinito. Se deitar o 8 pode virar infinito. Por isso significa eternidade, ciclo, recomeço. Então, é uma característica interessante acerca disto. E vamos também procurar perceber como é que ele vai assumir ao poder. Como é que ele assumirá ao poder. Então, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis seguidores. Aliás, aqueles que são chamados e fiéis. Então podemos terminar aqui. Vamos tentar interpretar como este homem subirá ao poder. 10 chifres. Primeiro vamos entender o significado. Os 10 chifres significam que são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas receberão a autoridade para governar com um monstro durante 1 hora. Então subimos aqui que 10 chifres são 10 reis. Durante 1 hora, eu creio que é durante um mês. Depois diz, estes passarão toda a sua autoridade e poder a um monstro, que é o sexto rei, né? Que foi sexto rei e agora é o oitavo rei. Não é? Águas significa povos, nações, línguas e raças. 10 chifres, oitavo rei. Isso já são outras informações, mas basicamente isso. Então, chegado o momento, haverá um período que, creio eu que é depois do sétimo rei, não é? Quando ele governa e não termina o seu mandato de governação. Então, neste período, esse oitavo rei, ele volta à vida. Então, juntamente com ele, passarão a governar esta instituição 10 homens poderosos. Entre esses 10, um deles é esse oitavo rei, não é? Que vão governar durante 1 hora esta instituição, ou seja, durante um mês esta instituição, todos eles. Então, eles reunidos vão decidir passar todo o poder, a autoridade que eles têm, não é? Que todos esses homens têm. Esses homens, eu creio que são homens
de lá mesmo da Europa, pode ser governantes de países, vão entregar todo o poder que tem a este rei. Provavelmente sob a influência de algum espírito maligno. Então eles entregam todo o poder a este rei. É assim que ele assume o poder. É assim que este líder religioso assume o poder. Depois de voltar à vida, ele é entregado todo o poder por estes homens que asseguraram esta instituição por algum tempo. Então, este governante que recebe honra do segundo monstro, ele também honra ao dragão. E assim, tanto ele, o primeiro monstro, quanto o segundo monstro, e assim também quanto o mundo, todos acabam adorando o dragão. É assim que acontece. Eu não vou falar do dragão, porque não tenho muitas informações acerca dele. Então, eu terminarei por aqui. O próximo assunto, acerca deste mesmo tema, que é a marca, nós vamos falar já no quesito ou na questão que tem a ver mesmo com o lado tecnológico, não é? Já falamos da parte teológica e um pouco da parte, falamos da parte teológica, da parte do contexto geral e falamos um pouco da questão histórica, não é? Que em Daniel fala que assim como aconteceu no passado, viria a acontecer no futuro de vir um homem com essas características. Então, o próximo encontro é para falar da questão tecnológica, que está muito idêntica a essas questões para nós sabermos que este assunto é real, não é? Possamos ficar atentos, de olhos abertos, porque o assunto é sério. Então termino por aqui. Até a próxima.